Além disso, com uma organização bacana, você vai passar para o seu cliente segurança. O seu cliente vai enxergar em você a autoridade, porque você vai saber o que você está falando, você tem que ter estudado o processo. Seja pelo reclamante, seja pela reclamada, você tem que saber a inicial e a contestação de cor. Claro que se você está pelo reclamante, é muito provável que você não tenha acesso à contestação. E aqui fica a dica. Sempre, antes da audiência, pega o processo integral. Às vezes, a reclamada coloca a contestação sem sigilo. E aí você já vai para a audiência sabendo qual que é a tese da defesa. É sempre que isso acontece? Não. Eu, por exemplo, só coloco contestação com sigilo. Eu só vou colocar sem sigilo quando eu quero que o reclamante veja a minha contestação, porque daí eu quero que o advogado veja que alguma coisa é absurda, e aí, de forma proposital, eu deixo sem o sigilo. Uma vez em 1000, talvez. Então, é importante, é uma técnica. Você pegar a íntegra do processo e, de repente, você está pelo reclamante, você já sabe os argumentos da reclamada. Eu já contei aqui que eu já passei por uma situação em que eu estava pelo reclamante, o ônus da prova era meu e meu reclamante não tinha testemunha. Mas, quando eu cheguei na audiência, eu já tinha lido a contestação, porque a reclamada protocolou sem sigilo. E aí eu já sabia qual que era a tese da defesa. Eu já sabia quais eram os pontos que, mesmo sem testemunha, eu podia ganhar algum ponto do processo. Porque teve alguma parte que ela não contestou. Teve alguma parte que ela traiu para si o ônus da prova. Por exemplo, cartão de ponto. Ela alegou que ele era trabalhador externo e não tinha cartão de ponto. Porém, não havia nenhuma anotação que ele era trabalhador externo. Portanto, eu sabendo desse detalhe, na hora que o juiz falou, tem acordo, mas a doutora está sem testemunha? Realmente, estou sem testemunha. Porém, o ônus da prova é da reclamada, ele não trouxe os cartões de ponto. Saiu a sentença agora, ganhei as horas extras, mesmo sem testemunha. Então, olha a importância de você estar bem preparado para a audiência. Você vai mais calmo, você vai confiante e, principalmente, o seu cliente sabe que está bem assistido. Já pensou se você chega lá e não sabe nem o que está acontecendo? Seu cliente vai falar, meu Deus, quem é essa advogada? Quem é esse advogado? E aí ele não vai querer te contratar mais. Você tem que saber, mesmo que você não seja autoridade ainda em audiência, mesmo que você não seja expert no assunto, você tem que falar para o seu cliente que você é. Seu cliente tem que sentir segurança em você. E saber do processo é o mínimo que se espera do advogado. Então, isso é obrigação. Conhecer o processo é obrigação.